Mateus 6:6. Diz assim a palavra do Senhor: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem eles serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Agora pula lá para o versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E lá no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 7 também, nós vamos encontrar a palavra do Senhor enfatizando: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre, e ao que bate se abre. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra, por misericórdia, por bondade, ó Deus, por graça. Coloque essa palavra em nossos corações, retira todo e qualquer impedimento, toda e qualquer disfunção, todo e qualquer atrapalho, toda e qualquer perturbação que esteja se levantando contra o entendimento da tua palavra. Abre os nossos corações, Pai, e fale de acordo com a tua grandeza. Assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar com você sobre o poder da oração. Se tem uma coisa que Jesus fez muito durante os 3 anos de ministério, e fez questão de enfatizar, mostrar aos discípulos que não era apenas um exercício espiritual, mas era uma necessidade, era algo que deveria fazer parte do currículo, da vida, do dia a dia, do respirar dos seus discípulos, daqueles que resolveram seguir os seus passos, foi exatamente levar uma vida de oração. Nós encontramos inúmeras vezes a palavra de Deus dizendo que Jesus se retirava para orar, estava com os apóstolos, orientava-os a orarem, estava passando uma noite inteira, em claro, uma noite inteira de vigília, ele estava orando. Ele, sendo o próprio Deus, sendo filho de Deus, embora sendo também 100% homem, Jesus sentia a necessidade da oração. A oração pulsava no coração de Jesus, a oração corria no seu espírito, na sua mente, como o sangue corre em nossas veias. E ele orientou, porque certa vez chegaram para Jesus e pediram que ele estivesse ensinando-os a orar. A oração é a chave com a qual nós abrimos o reino dos céus. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas limitações, aos mesmos problemas, e orou, e durante 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra, porque ele pediu ao Senhor que impedisse a chuva sobre a terra. A Bíblia diz que depois esse mesmo Elias orou, e Deus mandou a chuva. A Bíblia fala de um homem que orou durante cerca de 100 anos, construindo uma arca, porque ele esperava a resposta do Senhor. Hoje nós vivemos em um mundo automatizado, onde tudo, ou praticamente tudo, para funcionar, precisa ter um controle remoto. Você se aproxima aos carros mais sofisticados, você se aproxima do seu carro, e o seu carro reconhece, o seu carro lê o código que está com você, e ele abre a porta, e ele te leva para onde você quer ir. E nós começamos
dentro de casa, por exemplo, quando ligamos o televisor, as pessoas que ainda têm um televisor e que porventura perderam o controle remoto, as pessoas já não sabem mais nem onde tem um botão no seu televisor para ligar o televisor. Você já pensou, já viu como as pessoas ficam sem saber o que fazer quando o controle remoto da sua televisão, ele some? As pessoas não sabem que ali na borda, em algum lugar, tem algum botão que, se colocar o dedo, o televisor vai funcionar do mesmo jeito. Mas nós nos habituamos a coisa quase que mais de clique, e habituamos às coisas rápidas, às coisas repentinas, queremos as coisas sempre para ontem. Vivemos em um mundo onde o jargão tempo é dinheiro parece ser a triste realidade na vida, no coração, no entendimento de muitas pessoas. Jesus investiu muito tempo. Se tempo é dinheiro, se quisermos utilizar esse jargão que tempo é dinheiro, vamos prestar atenção ao que Jesus ensinou aqui. Ele diz, tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em oculto, e o teu pai que te vê secretamente te recompensará. No versículo 19 ele diz, não ajunteis tesouros na terra. Se tempo é dinheiro, quanto mais eu invisto tempo na oração, mais eu me enriqueço daquilo que Deus tem para me dar. Mais eu me enriqueço do reino celestial, mais eu me enriqueço das coisas especiais, das coisas sobrenaturais. Mais eu aprendo de Deus, quanto mais tempo eu me envolvo com a oração. A oração não é algo que deve ser praticado apenas no culto de oração. Quando eu saio da minha casa apenas para me encontrar com os irmãos e gastar alguns minutos, alguns instantes em oração. A oração precisa ser uma prática, precisa ser o respirar da minha alma. Existem vários tipos de oração. Existem as orações que são tipos flechas, de onde a gente está, a gente pode atirá-las, lançá-las para o Senhor. Você pode orar no volante do seu carro, sem precisar fechar os seus olhos. Você pode orar na sua casa, você pode orar no seu trabalho, você pode orar no templo, você pode orar na praça, você pode orar onde você quiser orar, mas você precisa sentir a necessidade de orar. Jesus, ele diz, o teu pai que te vê em oculto, te recompensará. A oração precisa ser um papo de amigos entre você e Deus. Nós só podemos abrir o nosso coração para alguém que a gente confia. Possivelmente você não teria coragem, eu não teria coragem de chegar aqui na frente e relatar todos os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, embora isso deveria ser a lógica, dado que estamos entre irmãos em Cristo que têm a mente de Cristo, mas a realidade não é essa. Essa não é a realidade. Aí a palavra de Deus diz, tu quando orares, entra no teu quarto, te tranca, fecha a porta, esquece do mundo lá fora, prioriza estar com Deus, prioriza falar com Deus, e esse Deus priorizado por você, esse Deus que escuta aquilo que está no seu coração, ele é capaz de escutar a intenção do coração, a intenção. O salmista diz, a palavra ainda não chegou na minha boca, e eis que tudo já em mim conheces. Ele conhece o teu assentar, o teu levantar, o teu meditar, ele conhece a intenção do coração. E ele diz, quando você estiver orando, não precisa fazer várias repetições. Ora, quando nós confiamos em alguém, nós depositamos a nossa confiança sobre a vida de alguém, ou nas mãos de alguém, a gente pede a essa pessoa e a gente descansa. Os fariseus, eles tinham como prática orarem nas praças de forma audível, de forma alta, altissonante, para que todos pudessem ver que eles estavam orando. Desfiguravam o rosto, ficavam com um semblante triste, para que todos pudessem ver que eles estavam jejuando.
Jesus diz: eles já receberam a recompensa. E qual foi a recompensa? Terem sido vistos pelos homens. Mas tu, quando orares, é você e Deus, ninguém mais. Tu, quando orares, entra no teu aposento. Tem coisa que a gente só fala para Deus, ninguém mais consegue entender senão o próprio Deus. Ninguém consegue entender senão o próprio Deus. E o que nos alegra é que quanto mais nós somos honestos com Deus, quanto mais abrimos os nossos corações, quanto mais confessamos diante do Senhor, mais Ele nos enche da sua graça, do seu poder. E aí, quando pediram que Jesus os ensinasse a orar, como João também ensinava aos seus discípulos, a primeira coisa que o cristão precisa aprender na vida é a orar. Precisa aprender a orar. A palavra de Deus, assim que a gente se converte, a gente não sabe onde está Mateus, a gente não sabe onde está Gênesis, a gente não sabe onde está Apocalipse. A palavra de Deus a gente vai aprendendo no dia a dia, a gente vai tomando conhecimento, as experiências com Deus no dia a dia a gente vai tendo, mas a coisa que nós não podemos deixar para depois, a coisa que não pode ser colocada em segundo plano é uma vida prática de oração. A vida de oração precisa iniciar a partir do momento que o nosso coração se abre e o declara como Senhor e Salvador das nossas vidas. E ele ensina a tradicional oração que nós chamamos de Pai Nosso. Eu não vou citá-la aqui, tomando por base que você já conhece o Pai Nosso. Mas eu quero passar para o versículo 19, quando ele diz assim, faz parte do mesmo conteúdo, faz parte do mesmo exemplo que Jesus está falando. Ele está falando sobre a necessidade de orar, sobre a necessidade de falar com Deus, e agora ele diz o seguinte, olha, em outras palavras, aquele que leva uma vida de oração com Deus, aquele que tem intimidade com Deus, esse começa a trazer para si os tesouros espirituais, começa a se sentir enriquecido na presença do Senhor. Não ajunteis tesouros na terra, porque quem leva muito tempo, investe muito tempo conversando com Deus, dialogando com Deus, chorando diante de Deus, as coisas que faltam é como se elas não faltassem até que Deus venha suprir as nossas necessidades. O salmista entendeu isso quando ele falou, o Senhor é o meu pastor, e isso me é bastante. O Senhor é meu pastor, e as coisas que me faltam é como se não faltassem, porque Ele não me faltará. Eu não estou pautado, não estou voltado para as coisas que me faltam, eu estou voltado para aquele que nunca me faltará, para aquele que sempre terá uma mão estendida a meu favor, para aquele que se preocupa comigo nos mínimos detalhes, para aquele cuja oração ainda não subiu do coração, ele já sabe a intenção da minha mente, a intenção do meu coração, e já tem para mim o melhor. Veja como Jesus enfatizou a oração. Ele começa dizendo no versículo 6, capítulo 6, tu quando orares, entra no teu aposento. A partir do versículo 9, ele ensina, ele dá um modelo de oração. Não que essa oração precise ser decorada ou que ela seja apenas praticada de acordo com o que nós lemos aqui, mas a oração que Jesus dá, ele ensina princípios. Ele não colocou uma fala que devamos apresentar diante do Senhor, ele colocou princípios. E quais foram os princípios? Quem começa a orar no secreto, quem começa a ter intimidade com Deus, a se envolver com Deus e com a palavra de Deus, começa a ver as outras pessoas de uma forma diferente, começa a ver as outras pessoas sem ter a presunção de julgar essas pessoas, e começa a ver essas pessoas como suas irmãs ou co-irmãs em Cristo. Aí ele ensina, Pai Nosso. Eu só posso reconhecê-lo como nosso Pai se eu reconheço os outros também como filhos de Deus, e não unicamente eu sendo o filho de Deus, como eu sendo o melhor.
Ele ensina princípios, ele diz: aquele que ora, aquele que tem a prática da oração, ele aprende a perdoar. Perdoar não é coisa fácil, perdoar não é fácil, perdoar é difícil. Deus nunca nos deu alguma coisa fácil para fazer. Se alguma coisa vier muito fácil para você, cai fora, porque isso é do inimigo. No reino de Deus não tem nada fácil, é tudo com luta. É tudo com luta. No reino de Deus, primeiro se planta, para depois se colher. No reino de Deus, às vezes um planta, o outro rega e o outro colhe. No reino de Deus, a paciência ela perdura. E ele coloca alguns valores inegociáveis quando ele diz: olha, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que leva uma vida de oração, aprende também a perdoar, porque ele aprende que se ele não perdoar, quando ele estiver conversando com Deus, ele tem vergonha de falar com Deus, porque ele vai apresentar a Deus quem ele é, e não apenas o que ele quer. Quem não tem vida de oração com Deus, só vai a Deus para pedir alguma coisa. Pedir não é errado, faz parte da oração, tanto que no capítulo 7, versículo 7, ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Precisamos pedir. Ele diz: vocês não têm porque não pedem, ou quando pedem, pedem mal. E por que pedem mal? Porque quando vão ao Senhor, vão única e exclusivamente com a intenção de pedir. Deus, diz a palavra de Deus, que Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus prima, Deus zela por aqueles que chegam a Ele com a intenção de adorá-lo. A vontade de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus, filhos que sejam obedientes até a morte, filhos que sejam obedientes levando a sua cruz, filhos que se enriqueçam com os valores celestiais, filhos que sim, queiram ter o melhor do mundo. O melhor do mundo Deus tem preparado para os seus filhos. Existe um exagero, existem dois polos que as pessoas colocam. Em um dos polos, o cristão ele não pode sofrer, ele não pode passar necessidade, ele é filho de Deus, ele tem que ter muito dinheiro, ele tem que ter tudo em fartura, ele tem que ter ausência de problemas, e isso não é verdade, isso não faz parte do evangelho, isso não faz parte da palavra de Deus, do reino de Deus, que o próprio Senhor diz: no mundo vocês vão ter tribulações, no mundo vão ter tribulações, é com luta, é gemendo, é chorando, é se arrastando. Ele não garante retirar as lutas, ele garante a vitória. É diferente, não há vitória sem luta, não há vitória sem luta. No reino de Deus, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os espíritos maus, contra os demônios, tudo que se levanta do inferno contra a igreja, contra a família, contra a vida do cristão. Aí a palavra do Senhor ensina mais princípios: não ajuntem tesouros na terra, não tenham como ambição o ser rico aqui na terra. Jesus falou de um homem, contou uma parábola de um homem, que sendo rico, pensou consigo: eu tenho tanta coisa para colher esse ano, a colheita é tão farta, que eu vou fazer uma coisa, eu vou destruir os meus celeiros, vou construir outros maiores, vou estocar tudo, toda a minha produção, vou chegar diante do espelho e vou dizer para mim mesmo: alma, tens em depósito muitos bens para muito tempo, come, folga, regala-te, aproveita tudo. A palavra do Senhor é que vem aquele homem, uma palavra do céu dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, tudo o que tu tens escolhido, para quem será? Uma vez eu ouvi de uma missionária, e a coisa mais certa: só tem duas formas de conhecer o mundo,
de andar no mundo inteiro. Tem duas maneiras para se conhecer o mundo inteiro. Uma é sendo milionário. O milionário, ele vai para onde ele quer, a hora que ele quer, porque ele tem dinheiro. E a outra forma é sendo missionário. Que quando nós somos missionários, e o que é missionário? Missionário não é única e exclusivamente aquele que está ligado a uma junta missionária. Missionário é aquele que tem uma missão. Missionário é aquele que tem a incumbência de levar não apenas a palavra, mas os valores impregnados na palavra. O reino de Deus, o evangelho, são valores. São valores. Não se pode ensinar um evangelho teórico. A teoria no reino de Deus é a prática. A teoria é a prática. Jesus pegou homens indoutos, com pouca sabedoria, com pouca cultura, com pouco grau de cultura de conhecimento, com pouca ciência, conhecimento científico, e Jesus levou esses homens ensinando valores. Jesus falou para eles: venham após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Se existe uma coisa difícil de fazer, é pescar o ser humano, é levar o ser humano a entender que ele tem valor no reino de Deus, quando ele está fora do reino de Deus. Mas Jesus ensinou para esses homens, Jesus levou esses homens a uma necessidade de orar. Certa vez, quando Jesus se transfigurou lá em cima no monte, quando ele desceu, diz a palavra de Deus que lá embaixo estavam os outros apóstolos, fora os 3 que subiram com ele, os outros ali, e existia alguém que estava endemoniado, e eles não tinham poder, não tiveram poder para expulsar os demônios, era uma legião. E eles perguntaram: Senhor, por que nós não podemos expulsar esta casta, não podemos expulsar esses demônios? Jesus ensinou valores. Jesus não ensinou teoria, Jesus ensinou a prática, Jesus ensinou princípios. E qual foi o princípio? Ele diz: essa casta não sai, essa casta não é repreendida, os demônios não são repreendidos, senão através do jejum e da oração. Jejuar sem orar é dieta. Você pode fazer, vai emagrecer, legal, mas não cresce espiritualmente. Há pessoas que partem, como eu falei, para 2 extremos. Um é achar que o cristão ele não pode passar por provações, passar por problemas, então ele tem que ser rico, abundantemente rico financeiramente. E outros também vão para o outro extremo, que o cristão tem que ser aquele que é coitadinho, chorando o tempo todo, que ele não pode ter sequer 2 sapatos, 2 pares de sapato, porque isso já é luxo. Também isso não é verdade. O reino de Deus é equilíbrio. Nós encontramos pessoas como Amós, que era um homem simples, que trabalhava no campo. Nós encontramos um homem simples como Pedro, que era um pescador. Mas nós encontramos um rei como Davi e como Salomão, que receberam de Deus muitos beneplácitos. Encontramos um homem chamado de Jó, que diz a palavra de Deus, era muito rico. Era um homem que se destacava pela sua riqueza, mas era um homem que se destacava mais pela sua riqueza espiritual. Era um homem temente a Deus, era um homem em quem Deus apostava todas as suas fichas. Era um homem a quem Deus deu ao inimigo, a Satanás, o direito de tentá-lo, porque Deus sabia, por mais que ele seja tentado, o coração dele é meu, porque ele é um homem que ora, ele é um homem que tem intimidade comigo. Tanto que a palavra de Deus diz que ele orava ao Senhor, ele oferecia sacrifícios ao Senhor por ele e pelos filhos. Ele intercedia pelos filhos, ele entendeu a necessidade de orar. Para concluir, no capítulo 7, ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta se abre. E algumas pessoas
entram num antagonismo, entram no embate com esse texto. Algumas pessoas se chocam com esse texto, quando a palavra de Deus diz: pedi e dá-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. Senhor, eu tenho pedido há tanto tempo, eu tenho pedido há tantos anos, e eu não recebo. Tem alguma coisa errada. Eu prefiro acreditar que você está orando errado do que acreditar que a palavra de Deus mentiu. A quem a palavra de Deus está dizendo: pedi e dá-se-vos-á? É continuação, o capítulo 7, o sermão é continuação do capítulo de número 6. Jesus está falando para apóstolos, para discípulos, pessoas comprometidas com Ele. Ele está falando para pessoas para quem Ele ensinou: se você tiver uma vida de oração, sim. Uma vida de intimidade comigo, sim. Uma vida de autoridade no nome dEle e no poder do sangue dEle, sim. Você pode pedir que Ele dá. Tem pessoas que oram uma vez por ano, que o que elas fazem nos outros dias, nos outros momentos, são meras rezas, que pedem, mas não têm a capacidade de acreditar. E a oração sem fé, ela é vazia. E a oração vazia, a oração sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que aquele que pede, recebe, porque ele acredita. E ele acredita porque ele sabe que ele está pedindo de acordo com a vontade de Deus. Ele está pedindo não única e exclusivamente para que ele seja o melhor, o mais destacável dentre os homens, mas para que o Senhor seja glorificado na sua vida. Os milagres acontecem, os milagres não cessaram. Deus continua curando, Deus continua abençoando, Deus continua trazendo o céu à terra. Deus continua sendo o mesmo. O escritor aos Hebreus, ele diz: Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Ontem, hoje e amanhã, Jesus é o mesmo. Os milagres continuam. Ele é o mesmo Deus, Ele tem prazer em responder às orações da mesma maneira. Eu encontro no livro de Atos uma igreja que orava e as cadeias se abriam. Eu encontro no livro de Atos uma igreja que orava e multidões se chegavam para o Senhor. Eu encontro na igreja de Atos uma igreja que orava e Deus tinha prazer em responder a oração, porque a igreja orava buscando o reino de Deus. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus. Tem pessoas que não sabem nem o que é o reino de Deus. Não sabem nem o que é o reino de Deus. Acham que o reino de Deus é a sua denominação. Acham que o reino de Deus é a sua igreja local. Ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre nossas vidas. Busquem o domínio de Deus sobre a vida de vocês. Sejam regidos pelo Espírito Santo de Deus. Buscai primeiro serdes regidos pelo Espírito Santo de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Para essas pessoas, para as pessoas que aprenderam a oração como um princípio e não apenas uma válvula de escape. Eu estou com uma dor de cabeça, eu oro ao Senhor. Eu estou com um problema financeiro, eu oro ao Senhor. Mas se eu tenho a minha vida no altar, se eu tenho a minha vida, uma vida de oração, uma vida consagrada ao Senhor, qual o pai que não tem prazer em atender o filho que lhe é obediente? Qual o pai que não tem prazer de atender ao filho que lhe é obediente? Daí ele diz: não ajuntem tesouros na terra. Ajuntem tesouros onde nem o ladrão, nem a traça, ninguém pode roubar, ninguém pode destruir. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. É um princípio. O meu coração está onde está o meu tesouro. Por isso que tem pessoas que estão preocupadas o tempo todo com dinheiro.
Pessoas que dizem assim que o dinheiro é do maligno. O dinheiro não é do maligno, não. Dinheiro não é do diabo. Deus não proíbe ninguém de ter dinheiro. O que a palavra de Deus condena é amar o dinheiro. Dado que amamos ou devemos amar as pessoas, devemos gostar das coisas, inclusive do dinheiro, mas adorar somente a Deus. Baixe a sua cabeça e fale com Ele. Fale com Ele em espírito e em verdade. E diga para Ele, fale no seu coração, da sua necessidade de ter uma vida de devoção, uma vida de oração. Diga: Senhor, eu quero aprender o princípio de uma vida de oração. Eu quero ter prazer em orar. Às vezes eu vou orar 5 minutos e já não sei mais o que falar, já não sei mais o que dizer. Ensina-me a orar. Ensina-me a orar. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, ensina-nos a orar. Abre nossas mentes, nossos corações, dá-nos o entendimento da Tua palavra, Senhor. Que as nossas vidas sejam, Senhor, colocadas diante do Teu altar, para a glória do Teu nome. Senhor, levante nesta noite homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciãos, pessoas comprometidas com a Tua vontade, pessoas que amem a Ti acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, pessoas que tenham, ó Deus, a oração como um princípio, pessoas que tenham na oração, não apenas, Senhor, uma prática, algo habitual, mas que veja na oração o maior privilégio que temos de podermos falar face a face contigo. Ó Deus, toque em nossos corações, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.